Multiversal Flaviano. Ele perguntou aqui dúvidas sobre Apocalipse tem no mesmo contexto sinóticos ou depois. Ele está escrevendo depois e é sobre a guerra também, entendeu? A gente vai mostrar para vocês que também é sobre a guerra. Ele pergunta aqui das contradições. Eu já mostrei para vocês que tem o microfone está dando eco. Para eles não tinham esse problema de contradição, tá? Eu mostrei aqui a literatura grega dos deuses, eles tinham essas contradições. Um autor escrevia uma coisa, esse herói, né, de Dionísio, por exemplo, como ele nasceu, o outro autor escrevia de outro jeito. Então, para eles era normal. Eles não tinham esse problema, eles não viam contradições como nós vemos hoje, tá? É isso, já não. Eu não sei, a menorá é a representação de Xerá, isso? Na verdade, o que é a Xerá? Rapaz, esse Alexandre Iglesias, parabéns, viu? Como é que você sabe disso, rapaz? O Alexandre, o Alexandre, né? Ele conhece também bem a Guerra dos Judeus. O conceito flaviano ele também aborda muito aqui. Pelo jeito, ele também estuda um pouquinho. Tá? Ele tem um bom conhecimento. Tá me ouvindo aí? Consegue me ouvir? O Axerá, uma das representações de Axerá é um tronco com folhas e flores. A imagem de Axerá, ela não tem perna. Algumas imagens dela, ela tem um busto normal de uma mulher e termina com essas terminações aqui nos troncos inferiores, exatamente semelhante a um tronco. Então, Axerá, ela estava no Templo de Jerusalém. Estava lá. E os judeus precisavam explicar por que no Templo de Jerusalém tinha essa representação, essa representatividade. É aí que aparece a explicação da vara de Arão que florescia. Então, na narrativa bíblica, está uma vara que florescia, ou seja, quando alguém visse uma vara florida no templo, não, isso aqui é Arão, é a vara de Arão. Mas era a Axerá que estava lá dentro. E quando ele disse aí que a menorá, que é o candelabro, é uma representação de Axerá, é porque é uma verdade. Porque o candelabro, ele é exatamente um tronco com galhos saindo. Então, um tronco único com os galhos saindo aqui. Então, formando 6 galhos de um lado, 6 galhos de outro e o tronco no meio. Então, essa aí é o candelabro judaico. Isso aí é a menorá, chamada menorá, que está gravada no Arco de Tito, sendo levada do templo para Roma. Posso perguntar? Tá mudo, Francis. Tá. O Alexandre está falando que ele estuda sobre os Flavianos, Herodianos e Alexandria, que são exatamente as famílias que tinham a intenção de manter o poder, né? Então, para eles, a revolta dos sicários, dos zelotes, foi um problema. Então, essas famílias, realmente, eles tinham interesse, além dos Flavianos, eles tinham interesse de manter esse personagem, né? Você sabe responder essa, Scania? Marcião fez a alteração em Lucas? Olha, o evangelho que Marcião fazia apologia e defendia como verdadeiro, ele era o evangelho de Lucas. Tudo bem, tudo está certo. Agora, nós não sabemos até onde essas manipulações, essas interpolações, elas efetivamente podem ser batido o martelo. Isso aqui, nós sabemos que elas existem. Então, tem versículos dos evangelhos que nós sabemos que se trata de interpolação. Agora, quem interpolou, a gente não pode dizer aquilo que a gente não tem substância, né, para dizer. Se alguém tiver alguma pesquisa nesse sentido, apresente, né? Mas essa pergunta boa, o Primoteu quer fazer uma pergunta aí.
Tá mudo, Francis. Você Tá sabe bom? responder essa aí, Scania? Aí a gente finaliza com o primo teu. Isso. Axerá. Exatamente, Luiz. Axerá. Tanto. Axerá no panteão. É o garítico. Ela tinha 70 filhos. Então, Baal era filho de Axerá. Né? E depois Baal quis se tornar esposo dela. Axerá e El eram pais de 70 filhos. E 70 deuses, os 70 deuses, grandes deuses. Axerá e El estava lá em cima. Então, El Shaddai, Elion, Baal, Elat, o crepúsculo e o amanhecer, que são os filhos gêmeos de Axerá. Então, todo esse panteão era efetivamente os 70 filhos de Axerá. Um deles, agora o importante, um deles era Baal. E Baal, uma certa feita, ela intercedeu para ela, para que Baal tivesse um templo, uma edificação, e depois disso, o que é que acontece com Baal? Ele assume a posição central do panteão. Essa rivalidade entre Baal e El vai acontecer entre Baal e Jeová lá na Judéia. Então ele fica o tempo todo. É por isso que a gente vê essa narrativa de Baal brigando com Jeová, com Javé. Porque as pessoas, quando os israelitas, quando era época de guerra, eles faziam oração para Javé. Quando era a época da agricultura, então eles abandonavam Javé e faziam orações para Baal, porque Baal, além da guerra, ele era da fertilidade. Né? Então, efetivamente, esse casal aí, El e Axerá, desde o panteão de Ugarit, que é a Síria, eles tinham 70 filhos. E a partir daí é que começam a acontecer essas relações aí entre os deuses, até que Javé tivesse sido importado, porque Javé não é um deus hebreu, Javé é um deus árabe que entra em Jerusalém como todos os outros e assume a função principal por causa dos sacerdotes. E aí nós temos o conceito enoteísta, que era aquele em que se haviam vários deuses, mas se escolhia um. Veja que o Deus bíblico, Javé, ele diz: não terás outros deuses. Ou seja, ele está admitindo que existiam outros deuses. Ele não está dizendo que não existe Deus. Ele admite que existe. Agora, eu não quero que vocês tenham. E tenham apenas a mim. Né? Então, o maior pecado bíblico é apenas o pecado, como diz o nosso amigo Antônio Miranda, de não ter fé. Porque qualquer pecado é perdoado. E como disse aí o primo Mateus mais cedo, o pecado contra o Espírito Santo. Porque os judeus não estavam no repertório de Cristo para receber perdão nenhum. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Não tinha perdão. Jesus não veio resgatar ninguém. Eles blasfemaram contra a família Tito Flaviana. Eles não acreditaram no Messias, que é Tito. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele contava as parábolas, dizendo o seguinte: olha, essas parábolas aqui é para que vejam e não vejam, para que ouvindo não ouçam, para que eles não se convertam. Então, o objetivo claro de Cristo como profeta era esse, ao contrário dos outros profetas, que tinham uma mensagem de esperança para os judeus. Jesus não. Ele veio sentenciar aqui, ó, da mesma forma como o Basílio da Gama fez, sentenciar os judeus, responsabilizando-os por uma guerra que aconteceu e que eles próprios foram prejudicados nessa guerra. Primo, faz sua pergunta aí. Eu ia fazer, acho que é até besta, né? Acho que é Não, nada das suas perguntas não são besta, não. Fala aí. Não, acho que essas aqui são. É mais uma curiosidade pessoal, tipo assim, tu estava falando lá do oráculo, né? Mas, tipo assim, existe um oráculo, porque pelo que eu sei, o Tito é justa, ele,
meio que virou bambambam, bam, bam, porque meio que ele foi o único homem da história que teve sua vitória profetizada por um deus, não por um oráculo, não foi? Mas o JC era o quê? Além de ser filho de Deus, ele profetizava. Profetizar é um oráculo que fazem isso. Não, eu Certo? sei, mas ele não é porque nas passagens diz que ele é o filho de Deus e ao mesmo tempo o próprio Deus, não é isso? Sim, mas ele também é chamado de profeta, de mestre. Ele profetizou. Apolo profetizava. Entendi. Entendeu? É um oráculo, ele é chamado de oráculo. E a outra pergunta Tá? seria, entendi. Seria acerca dessa questão, tipo assim, não sei se vai poder responder nesse vídeo, né? Por que que os profetas do Antigo Testamento tinham um receio de, como é que se diz, de Aserá ser esposa do El, né? Porque sempre não foi assim, ele sempre não foi, ela sempre não foi esposa dele. Então, por que que de uma hora para outra o povo não aceitou mais, assim, ao ponto dos profetas terem que ficar escondendo? Olha, Asherá, ela é uma deusa que vem de Ugarit, lá de cima. Asherá, ela entra na região da Judéia, em toda a região ali do sudoeste asiático, mas quando os sacerdotes decidem ser monoteístas, após o exílio, eles decidiram que eles seriam monoteístas. Então, essa decisão tem consequências. E a consequência dessa decisão é a reforma que aconteceu no templo, onde os reis, por exemplo, Ezequias, ele faz uma reforma tirando os deuses do templo, inclusive Asherá. Então não é somente Asherá que sai, são todos os outros deuses do panteão que saem, todos eles, inclusive Asherá. Então é preciso, primeiro, usar a violência para tirar Asherá do templo, para tirar os outros deuses do templo, e usar a teologia. Quem é que faz isso? Os sacerdotes. Depois do exílio, quando acabaram as dinastias dos reis, então os sacerdotes assumem a liderança de Israel. E são os sacerdotes que vão dizer o que é pecado, que você é pecador, que você tem que vir ao templo, entregar a sua novilha todo ano. Você não vai morrer. Você pecou lá no Éden, mas você não vai morrer. Agora, enquanto você não morrer, você precisa anualmente trazer sacrifícios aqui. E tem que ser a novilha top das galáxias. Aquela que é cuidada, a melhor, a sem defeito. Porque os sacerdotes precisavam de um insumo, de uma matéria-prima para viverem. E a matéria era essa. Então, você é um pecador que você precisa vir ao templo e somente no templo é que você consegue perdão para os seus pecados. Somente no templo. Então, você não pode mais adorar ninguém na sua casa. Você não pode ter mais um altar de Asherá na sua casa, um altar de Baal, um altar de Javé, nada. Agora, tudo é o templo, porque os sacerdotes é que comandam a parada toda. Por isso que bota a tribo de Levi sendo a tribo escolhida e babá, né? O que acontece? Mas por que que ao sair do exílio babilônico, eles decidiram, não sei se vocês vão poder responder, né? Eles decidiram virar monoteísta. Por que que não continuou com a cultura, com aquela cultura? Porque é o seguinte, o monoteísmo, existem várias explicações. Uma delas é que o monoteísmo ele converge o poder para um único local. O monoteísmo ele é semelhante a uma ditadura. Ele é semelhante a um regime ditatorial. Então, se eu tenho um templo e eu quero convergir a energia mística de toda a região para aquele templo, eu preciso dizer que só há um Deus. E que esse Deus só tem um local onde ele habita, que é o templo. Então, eu acabo com os deuses familiares,
com os deuses adorados em santuários dos lares e faço a conversão de tudo, absolutamente, para o templo. Veja que a narrativa, desde o Gênesis, é que existe um lugar onde Deus está. No Gênesis, onde é que Deus estava? Começou a estar primeiro no Éden, era o local principal. Depois o povo sai de lá, vai para lá para o Egito, Deus aparece para Moisés no monte. Depois do monte, no tabernáculo. Depois do tabernáculo, no templo. Então veja que sempre tem um lugar. Esse lugar é que depois Jesus vem dizer, ó, acabou. Vós sois o templo do Espírito Santo. Acabou esse negócio. Onde você estiver, você pode adorar Deus, porque o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, em espírito e em verdade. Não importa se é em Samaria, se é em Jerusalém, se é em Roma, se é no Brasil, não importa o local. O importante é que você seja o templo do Espírito Santo. Então, o conceito do templo com Jesus, ele sai do conceito judaico e vai misticamente para a individualidade. Cada crente recebe Deus, recebe o Espírito Santo. Deixa de ser judeu, acabou o judaísmo. É por isso que existe o novo nascimento. O novo nascimento é isso. É deixar de ser judeu. Acabou. Você nasceu de novo, meu filho. E nasceu agora participante, partícipe de uma nova família.